Ok. Shalom Église. Shalom, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalypse chapitre 13. Apocalipse 13. Nous lisons à partir du verset 11. Vamos ler a partir do versículo 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front, sur leur méthode ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Era outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Marc chapitre 10. Marcos 10. Nous lisons à partir du verset 28. Vamos ler a partir do verso 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. E Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Nous inclinons notre tête pour la prière. Inclinemos a cabeça para a oração. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, auteur de la vie éternelle autor da vida eterna et donateur de tout don excellent, e doador de todas as boas dádivas, Dieu de William Aaron Branham, Deus de William Aaron Branham, toi la colonne de feu, toi la tu nuée a de coluna gloire. de fogo, a nuvem da glória. Ce matin, nous venons te rendre grâce, Nesta manhã viemos te dar graças,
Te rendre grâce pour tes bienfaits envers nous, Seigneur. Te render graça por todo bem feito para nós. Te rendre grâce pour tes bénédictions, Te render graça pelas tuas bênçãos, pour la protection, Père Céleste, pela proteção, Pai Celestial, puisque tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. porque proveste as nossas necessidades. Nous venons te rendre grâce pour l'accomplissement de Malachie 4 dans notre génération. Viemos com o seu sangue derramar nossa geração. Nous venons te rendre grâce pour le retour de la colonne de feu, Seigneur. Viemos te render graça pela coluna de fogo Te rendre grâce pour l'ouverture des sceaux, e Seigneur. pela abertura dos céus. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Père. Nos conhece mais do que nós próprios, Nous Pai. sommes venus dans cet endroit et cette maison de jugement, Seigneur, Viemos neste lugar, nesta casa de julgamento, Senhor, puisque nous savons que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. porque soubemos que não somos perfeitos. Nous venons comme Naaman dans les eaux du Jourdain, Seigneur. Viemos com Naamã no Rio do Jordão, Nous jeter pas une fois, pas deux fois, mais 7 fois, Seigneur. nos deitar não uma vez, nem duas vezes, mas 7 Afin que vezes, toute mondanité et incrédulité soient ôtées de nous, Seigneur. confrontar toda a modernidade e pecado nesta era. Et que les 7 vertus de Dieu puissent s'introduire en nous, Seigneur. E que as 7 virtudes de Deus possam estar em nós. Bénis tes enfants présents dans cet endroit, Seigneur. Abençoa seus filhos aqui presentes. Honore leur foi, puisqu'ils croient que toi, Dieu, tu parles aux humains au travers d'un être humain. Honra a sua fé, porque eles creem que tu falas aos humanos para os humanos. Lave nos âmes, nos pensées par le sang de Jésus-Christ. Leva nossas almas pelo sangue de Jesus Cristo. Puisses-tu prêcher ta parole par nous, Seigneur. Possas tu pregar a sua palavra através de nós, L'écouter en nous ouvir isso em nós et la vivre avec nous, Seigneur. e viver isso em nós. Bénis les visiteurs, Seigneur. Abençoa os visitantes. Père, Pai, s'ils sont vraiment des semences prédestinées, se são realmente semente predestinada, puisses-tu secouer leur théophanie, Seigneur, possas tu sacudir as suas afin qu'ils estefanias, soient attrapés par le filet de l'évangile. enfim, que sejam apanhados pela rede do Evangelho. Bénis le passage que nous venons de lire, Seigneur. Abençoa as passagens que acabamos de ler. Tu sais combien nous sommes incapables de l'interpréter, Tu Seigneur. sabes quanto somos incapazes de interpretá-la. Viens donner un sens à cette écriture pour nous. Vem dar sentido a estas palavras através de nós. Car nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Pois assim pedimos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amém. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amen. Amen. Amém. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois. Que Deus abençoe a todos os nossos bem-amados que estão aqui pela primeira vez. Nos frères et sœurs en Christ qui nous suivent par la voie des ondes. Irmãos e irmãs em Cristo que nos seguem através das ondas. En Turquie. Em Turquia. Que Dieu te bénisse, Papa Blaise. Que Deus te abençoe, Papa Blaise. Au Canada, aux États-Unis. Em Canadá, nos Estados Unidos. En France, en Belgique. Na França, na Bélgica. D'autres sont à Kinshasa, en Chine. Outros em Kinshasa, na China. Que Dieu puisse vous bénir. Que Deus possa vos abençoar. Ok, nous ne sommes pas des branhamistes, non. Nós não somos branamistas Et ce n'est pas fatigant pour nous de le répéter, non. e não é cansativo nós repetir. Nous sommes des chrétiens, nous croyons à la Bible. Nós somos cristãos, cremos na Bíblia. Nous croyons aux promesses de Dieu en rapport avec ce temps de la fin. Nós cremos em relação à Bíblia, as promessas que têm a ver com o tempo do fim. Et Dieu nous avait promis qu'au temps de la fin, il nous enverrait Élie le prophète. E Deus prometeu que no tempo do fim enviaria o Elias o profeta. Et cette promesse s'est accomplie en la personne de notre bien-aimé frère William Aaron Branham. E essa promessa cumpriu-se na pessoa do nosso bem-amado irmão Branham. Il n'est pas notre Dieu, pas notre représentant, non, non. Não é nosso Deus, nem nosso Mais representante, c'est notre frère en Christ. mas é nosso irmão em Cristo. C'est un pécheur sauvé par la grâce. É pecador salvo pela graça. Mais il a plu à Dieu de l'utiliser aujourd'hui, Mas agradou a Deus de lhe usar hoje, de le confirmer puissamment de lhe confirmar poderosamente pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta à Bíblia. Donc, soyez vraiment à l'aise. Portanto, sintam-se à Je crois vontade. que si vous êtes prédestinés, E talvez se você for predestinado, Dieu vous bénira sûrement. Deus vai te abençoar com certeza. Ok, nous remercions tous nos bien-aimés frères en Christ Nós agradecemos nossas bem-amadas irmãs qui ont em Cristo travaillé durant toute la semaine. que trabalharam durante toda a semana. Nos huissiers, nos techniciens, Nossos porteiros e técnicos, et les administrateurs de l'église, os administradores da igreja, et nos caméramens, nossos cameramenes, nos conducteurs de chant, puisse le Seigneur vous bénir. condutor dos hinos, que o Senhor possa vos abençoar. Et sans oublier aussi l'équipe de discernement qui avait travaillé le mercredi, jeudi et puis le vendredi. E sem esquecer a equipa de discernimento que trabalhou
quarta, quinta e sexta. Nous vous disons vraiment merci pour vos sacrifices. Nós vos dizemos obrigado pelos vossos sacrifícios Et Dieu puisse vous bénir encore davantage. e que Deus possa ainda vos abençoar. Voilà, c'est à peu près 12h moins 10. São menos 10 minutos para as 12. Je sais, il fait chaud, mais je crois que Dieu va nous aider. Oui. Eu sei que está quente e eu creio que Deus vai nos ajudar L'essentiel est que nous puissions sortir avec quelque chose de divin. Oui. e fará com que possamos sair com algo divino. Nous continuons avec notre message sur la grande promesse dans Malachie 4. Oui. Nós continuamos com o nosso grande tema, a grande promessa de Malaquias 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Eis que vos enviarei o Elias o profeta. Je vous enverrai Élie le prophète pour que vous ne soyez pas maudits. Vos enviarei o Elias o profeta para que não sejam amaldiçoados. Puisqu'il y a le jour de l'Éternel, le jour de vengeance, Porque há o dia do Senhor, o dia da vingança. le jour où les malédictions, les calamités vont s'abattre sur la terre. O dia em que maldições e calamidades vão abater na terra. Le jour où moi, Dieu, je vais punir les injustes. O dia em que eu, Deus, vou punir os injustos. Mais avant cela, je vous enverrai Élie le prophète. Mas antes disso eu vos enviarei o Elias o profeta. Je vous enverrai Élie le prophète Vos enviarei o Elias o pour profeta que vous ne soyez pas séduits. para que não sejam seduzidos. Ça, c'est l'âge de la Odyssée, le dernier âge. Esta é a era de Laodiceia, a última era. Donc, après cet âge ici, il n'y aura plus un autre âge de l'Église. Non? Portanto, depois desta era já não haverá uma outra era da igreja. Après cet âge ici, il n'y aura plus un autre prophète. Non, non, non. Depois desta era já não haverá um outro profeta. Mais cet âge prendra combien de temps? Mas esta era vai tomar quanto tempo? Madame disait, je peux me tromper de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans. Branham disse, eu posso me enganar de 10 anos, 20 anos, 30 anos, de 100 anos. Mais c'est le dernier âge de l'Église. Mas é a última era da igreja. Après cet âge ici vient la grande tribulation Depois desta era vem a grande tribulação qui va nous introduire dans le millénium. que vai nos introduzir para o milênio. Mais avant toutes ces choses, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Mas antes de todas essas coisas, eu, Deus, vos enviarei o Elias Le o profeta. livre d'Apocalypse. O livro de Apocalipse. Nous voyons que ce livre-là décrit ce qui va se passer au temps de la fin. Nós vimos esse livro, ela fala daquilo que vai ocorrer no tempo do fim. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Do capítulo 1 até capítulo 3, ce sont les âges de l'Église. são eras da igreja. Le temps pendant lequel Dieu traite avec les nations. O tempo na qual Deus trata com as nações. Là, il tourne le dos aux enfants d'Israël. Ela aí dá as costas para os filhos de Israel. Et il envoie des messagers à nous, les gentils. E ele envia mensageiros para nós, os gentios. Il y a eu le premier messager qui était Paul. Houve o primeiro mensageiro que era o Paulo. Après, il y avait Irénée, Martin, Depois houve Ireneu, Martim, Colomban. Columba. Et puis, à la fin, ici, vient William Aaron Branham, E no fim aqui temos o William Branham, le dernier messager des âges de l'Église. o último mensageiro das eras da igreja. Voilà pourquoi, avant de s'adresser à la de l'Odyssée, Isso porque antes de se endereçar à era de Laodiceia, il dit, voici ce que dit l'Amen. ele diz, eis o que diz o Amém. Amen veut dire, je ne parlerai plus aux gentils. O Amém quer dizer, já não vou voltar a falar aos Donc c'est le gentios. message qui prépare l'enlèvement. Portanto, é a mensagem que prepara o arrebatamento. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour confirmer ce message. É isso porque que Deus desceu para confirmar a sua Maintenant le mensagem. chapitre 4 parle de l'enlèvement de l'Église. Agora, capítulo 4 fala do arrebatamento da igreja. Le chapitre 5 parle de la rédemption, comment Dieu a racheté son Église. Capítulo 5 fala de como Deus resgatou a sua Maintenant du igreja. chapitre 6 au chapitre 19 de l'Apocalypse, Agora, do capítulo 6 a 19 do Apocalipse, c'est le temps pendant lequel Dieu traite avec les enfants d'Israël. é o tempo na qual Deus trata com os filhos de Israel. Pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Durante 3 anos e meio da grande tribulação. C'est là où il y a les trompettes, les coupes et ainsi de suite. É aí onde há trombeta, taças e assim seguinte. C'est après l'enlèvement
de l'Église. é depois do arrebatamento da igreja. Mais avant cela, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Mas antes disto, eu Deus vos enviarei o Elias o profeta, Pour que vous ne soyez pas surpris avec la marque de la bête. para que não sejam surpreendidos com a marca da besta. Je vous enverrai Élie le prophète. Vos enviarei o Elias o profeta. Cette surprise-là sera comme les douleurs de l'enfantement surprend une femme enceinte. Esta surpresa será como dor de parto que surpreende uma mulher concebida. Elle se lève très bien le matin en forme. Ela acorda muito bem em forma de manhã. Elle peut vaquer à ses occupations, tout ça. Ela pode se ocupar no trabalho À un doméstico. moment comme ça, les douleurs de l'enfantement le surprend, tout ça. E num dado momento aparece dor de parto. Alors, la Bible dit que cette ruine, cette fin-là va surprendre le monde comme cela. E a Bíblia diz que aquela ruína vai surpreender assim o mundo. Alors qu'ils vont prendre toutes les dispositions. Enquanto que vão tomar todas as precauções, Ils vont tout centraliser sur la sécurité avec les États-Unis d'Amérique. vão tomar tudo por segurança dos Estados Unidos da América, Comme en un claquement de mains comme ça, mas com um estalar dos dedos il y aura des cendres radioactives. par ce temps. haverá cinzas radiativas. Le coronavirus, Coronavírus, les épidémies, les pandémies par-ci par-là, epidemias e pandemias daqui a les lá, guerres entre nations par-ci par-là, guerras entre nações, ce sont des alarmes. são alarmes. Dieu est en train de tirer nos oreilles à nous Deus está a nos puxar a orelha pour dire que nous sommes au temps de la fin, c'est para vrai. nos dizer que estamos no tempo do fim. Et il s'adresse aussi au monde, surtout occidental. E também ele se endereça ao mundo ocidental. Cessez avec l'homosexualité. Deixa com homossexualidade. Arrêtez avec les suirs, tout ça. Pare com a sujeira. Arrêtez avec toutes ces bestialités-là, tout ça. E pare com todas essas bestialidades. Mais toutes ces choses-là, le monde est en train de s'empirer dans la suire. Mas, tanto com isso, o mundo ainda se aumenta na sujeira. Alors, quand l'iniquité des Amoréens va atteindre son comble, Então, quando a iniquidade dos amoreus vai atingir o seu cume, vous savez, l'iniquité dans un autre mot, ça veut dire la licence. a iniquidade, no outro sentido, é chamado de licença. Une permission, une liberté exagérée. Uma libertinagem. Je suis un garçon, bon, je vais devenir une fille, tout ça. Eu sou moço, quero me tornar uma mulher. Je me remarie aujourd'hui, après 2 mois, je divorce, je me remarie encore, je divorce, je me remarie encore. Vou me casar hoje, vou me divorciar. Amanhã vou me casar, depois vou me divorciar. Ça dit que les gens bafouent les principes de la parole de Dieu. Portanto, as pessoas estão a pisar nos princípios da palavra de Et les Deus. gouvernements occidentaux cautionnent cela, tout ça. E o governo ocidental está a apoiar isto. Et cela fera ce que la parole de Dieu puisse descendre sur la terre. E isso vai fazer com que a ira de Deus desça sobre a terra. Mais avant cette colère-là, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Mas antes desta ira, eu Deus vos enviarei o Elias o Puisque je sais profeta. que vous vivez dans un âge atomique. Porque eu sei que vocês vivem numa era atômica. Depuis 1944, nous entrons dans une époque qu'on appelle l'époque atomique. Desde 44 entramos num bloco chamado bloco atômico. Et les gens prennent des dispositions, tout ça. E as pessoas tomam precauções Ils ne veulent pas mourir avec des radiations nucléaires. e não querem morrer com radiações Il nucleares. faut prendre des dispositions, ainsi de E suite. faz com que tomam precauções. Mais Branham dit que moi, je ne vous dis pas de bâtir des abris antiaériens, tout ça. Mas eu, Branham, vos digo para não edificar abrigo Ou des abris anti-aéreos anti-radioactifs. ou abrigos Mais anti-radiativos. croyez ce message ici. Mas creia nesta mensagem. Vivez le message d'Élie. Viva a De mensagem. la même manière qu'Élie était enlevé. Da mesma forma que Elias foi De arrebatado. la même manière que l'époux sera aussi enlevé avant la 3e guerre nucléaire. É da mesma forma que a igreja será arrebatada antes da terceira guerra nuclear. Voilà pourquoi, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Eis o porquê que eu, Deus, vos enviarei o Elias o profeta. Je vous enverrai Élie le prophète, non pas pour bâtir une nouvelle église. Vos enviarei o Elias o profeta não para construir uma nova Non, igreja. Élie vient pour préparer toutes choses. Não, Elias vem para estabelecer todas as coisas. Des passagers à destination de Nouvelle-Jérusalem. Bateau, qui est de Nouvelle-Jérusalem. Essas pessoas que vão para Nova Jerusalém. Des gens qui vont défier les lois de la physique classique. As pessoas que vão desafiar a lei da física. Da lei da Monter et puis disparaître, de tout ça. subir e desaparecer.
Cette force, cette puissance-là se trouve dans ce message ici. Esta força encontra-se nesta mensagem. Voilà pourquoi moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. É isso porque que eu, Deus, vos enviarei o Elias, o profeta. Amen, amen. Amém. 12 heures juste, oui. 12 pontos. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E Elle, falava como um dragão. elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. E exerce todo o poder da primeira besta na sua Et presença. elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, E faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta. dont la blessure mortelle avait été guérie. E nós vimos outra versão. Et elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à à terra, la vue des hommes. à vista dos homens. Et les gens craignaient cette bête-là. E as pessoas temiam esta besta. Les gens de la terre avaient peur de cette bête-là. Os homens da terra tinham medo desta Ce besta. n'est pas King Kong, ce n'est pas Godzilla, non, non, non. Não é King Kong nem Godzilla, Mais une bête dans la Bible, c'est une nation. mas uma besta na Bíblia é uma nação. Et ici, elle est représentée par l'agneau, c'est-à-dire une jeune nation. Aqui é representada por um cordeiro, quer dizer, uma nação jovem. Un groupe de gens qui ont commencé il n'y a pas longtemps, Um grupo de pessoas que iniciaram não há muito tempo qui est devenu très puissant. e que tornaram-se muito potentes. Et des anciennes puissances ont peur de cette nation-là. E os antigos potentes têm medo daquela Non nação. seulement ils ont peur, mais ils dépendent en tout de cette nation-là. Tout ça. Não somente têm medo, mas dependem em tudo desta nação. Paragraphe 28 de la prédication, la région de Jézabel. Parágrafo 28 da pregação à religião de Jezabel. Il est frappant de voir la similitude entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. É admirável ver a semelhança do Egito e Estados Unidos de hoje. Tous les deux étaient des grandes nations. Os dois eram as grandes nações. Tous les deux avaient été fondés Os dois foram fundados et leur peuple était allé à cause des persécutions religieuses. e o povo foram na escravatura por causa da perseguição religiosa. Comment les enfants d'Israël qui étaient persécutés en Égypte, vous le savez, Como os filhos de Israel foram perseguidos ao Egito, ils voulaient adorer en toute liberté. eles queriam adorar em toda a liberdade. Mettre en pratique les principes de la parole de Dieu en toute liberté. Pôr em prática a palavra de Deus em toda a Voilà pourquoi liberdade. ils avaient quitté l'Égypte. É isso porque que deixaram o Et Egito. arrivé en Palestine, la Palestine était occupée par des peuples palestiniens par-ci par-là, c'est-à-dire les Cananéens, tous ces peuples-là, vous savez, oui. E chegando à Palestina, a Palestina foi ocupada por aqueles povos cananeus e outros que Ils ont conhecem. combattu ces peuples-là, ils ont récupéré ces terres-là. Eles Oui. combateram contra este povo, recuperaram aquela terra. Israël avait été persécuté par Pharaon Israel foi perseguido pelo faraó et a été en esclavage pendant des centaines d'années. e foi na escravatura por centenas de anos. Là, une fille privée du droit d'adorer le Dieu véritable et vivant. Ali foi privada de adorar o Deus verdadeiro vivo. Ils étaient donc privés de ces privilèges Eles foram privados dos seus privilégios et ils étaient devenus des esclaves. e tornaram-se escravos. Mais Dieu leur avait fait une promesse dans sa Bible, Mas Deus havia lhes feito uma promessa na ou Bíblia, plutôt dans sa parole et par ses prophètes, ou antes na sua palavra e seus profetas, et qui leur donnerait un pays. e que lhes daria país. Et ils entraient dans ce pays et en chassèrent les occupants. E eles entraram nesse país expulsando os ocupantes Ils prirent possession de leur héritage, e tomaram a possessão da sua car herança, Dieu avait un dessein en faisant cela. pois Deus tinha propósito fazendo isto. Amen. Amém. Ça c'est dans la Bible, c'est très clair. Oui. Isso está na Bíblia, está muito Et il claro. en est de même de cette grande nation qui est la nôtre, c'est-à-dire les États-Unis. E é da mesma forma desta grande nação que é a nossa, que é dos Cette Estados bête Unidos. d'Apocalypse 13, verset 11, oui. Esta besta do Apocalipse 13, verso 11. Nous sommes venus ici et à Plymouth Rock, Nós viemos aqui de Plymouth Rock et cette nation a été fondée sur le principe de la liberté des religions. e esta nação foi fundada pelo princípio da liberdade de religião. En effet, nos aïeux avaient fui la persécution romaine, No efeito, nossos antepassados fugiram à perseguição romana, celle du système de la Jézabel moderne. desta do sistema da Jezabel Ils étaient moderna. venus ici Eles vieram aqui ayant enduré beaucoup de grandes persécutions.
tendo encontrado grandes perseguições. On avait vu le Puritain, tout ça. Nós vimos os puritanos, Comment quand Dieu avait envoyé Martin Luther, como é que Deus enviou Martin Luther, alors que c'était la domination de l'église catholique en ce moment-là. enquanto naquele momento havia a dominação da igreja Elle avait católica, le pouvoir politique et puis religieuse. e tinha poder político e religioso. Et puis ils avaient infligé, décrété l'inquisition, c'est-à-dire tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'église catholique. E eles colocaram em disposição matar tudo que não era a igreja católica. Et comment les gens étaient persécutés en Europe. E como é que as pessoas foram perseguidos. Alors ils étaient sortis avec Martin Luther. Então eles saíram com Martin Luther. C'était le début du protestantisme. Era o princípio do protestantismo. Maintenant, parmi ces protestants-là, No meio desses protestantes, il y avait des gens qui étaient devenus des protestants, havia pessoas que tornaram-se mais protestantes, qui copiaient quand même les choses qui étaient de l'église catholique. mas que pelo menos copiavam coisas que pertenciam à igreja Ils católica. voulaient régner comme les évêques de l'église catholique. Eles Là. queriam reinar como bispos da igreja Les gens católica. n'avaient pas la liberté de mettre en pratique ce qui était écrit dans la Bible, tout As ça. pessoas não tinham a liberdade de pôr em prática o que estava Mais na un groupe de Bíblia. gens se sont ressaisis. Mas grupo de gente se ajuntaram, On appelait les chrétiens que puritains. foram chamados cristãos puritanos, Puritain veut dire intransigeant. que quer dizer intransigentes, Des chrétiens radicaux. cristãos radicais, Des chrétiens rigoristes. cristãos rigorosos. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas ça le protestantisme. Disseram, não, isso não é Ce protestantismo. n'est pas ça la parole de Dieu. Não é isso a palavra de Alors Deus. leurs propres frères protestants, Agora, seus próprios irmãos ils ont protestantes commencé à les persécuter aussi. começaram também a les perseguir. Et ils étaient dominés de tout aussi. E eles tornaram-se. Ils avaient passé des moments très très Eles difficiles. tiveram momentos difíceis. Alors pendant les expéditions vers l'Amérique, tout E ça, durante a expedição para a ils ont pris América, la décision de quitter l'Europe eles tomaram a decisão de deixar a et Europa chercher une terre où ils pouvaient servir Dieu librement. Tout e ça. procurar uma terra onde poderiam servir a Deus livremente. C'est alors qu'il y avait 100 personnes qu'on appelait les pères de pèlerins, tout ça. É assim que havia 100 pessoas que eram chamados pais peregrinos, Les pères fondateurs os pais fundadores des États-Unis d'Amérique. dos Estados Unidos da América. Ils avaient loué un bateau qu'on appelait le Mayflower. Eles alugaram barco chamado Mayflower Et à bord de ce e bateau-là, a bordo deste barco il y avait dans un premier temps 100 personnes. havia 100 pessoas. Et parmi ces 100 personnes-là, c'était tous des chrétiens rigoristes. E entre esses 100 pessoas havia cristãos rigorosos, Des chrétiens intransigeants. cristãos intransigentes. Ils ont loué ce bateau Eles alugaram este barco et ils ont atterri à Plymouth vers 1620, tout ça. e eles aterraram, ou encostaram a Plymouth em 1620. Plymouth Rock. Plymouth Rock. Dis Plymouth comme ça, on prononce à Plymouth. Maintenant, quand ils étaient à Paris, descendus maintenant, accostés à Plymouth, Quando encostaram a Plymouth, ils ont pris la décision de servir Dieu. eles tomaram a decisão de servir a Deus. Ils ont pris la décision de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible ici. Tomaram a decisão de pôr em prática tudo que está escrito Ils na ont pris Bíblia. la décision de suivre à la lettre ce qui est écrit dans la Bible. Eles tomaram a decisão de seguir ao pé da letra o que está escrito Dans na un premier Bíblia. abord, ils étaient 100 personnes. Num primeiro eram 100 pessoas. Et d'autres commençaient à venir à les rejoindre aussi. E outros começaram a se juntar. D'autres puritains commençaient à venir à les rejoindre, tout ça. Outros puritanos começaram a se juntar. Ils ont depois. consacré cette terre-là à E Dieu. eles consagraram aquela terra a Deus. Et ils ont repoussé les Indiens pour habiter dans cette terre-là. E eles expulsaram os índios para habitarem naquela C'est terra. ça, Apocalypse chapitre 13, verset 11. E esse é Apocalipse 13, verso 11. Une bête qui monte de la terre. Uma besta que sobe da terra. Et la bête là avait deux cornes, c'est-à-dire les bisons américains, tout ça. E aquela besta tinha dois chifres, quer dizer, bisões. Et la terre veut dire un endroit inhabité, tout E ça. a terra quer dizer lugar inabitado. Ça, c'est vers 1620, tout ça. Isso foi nos anos 1620. On avait vu que dans Apocalypse chapitre 12, E nós vimos em Apocalipse 12. il y avait un signe dans le ciel. Havia sinal no céu. Il y avait un dragon E que havia dragão qui voulait dévorer la femme qui était dans les douleurs de l'enfantement. que queria devorar a mulher que tinha dores de parto. Et le dragon là, ça a toujours été Rome, tout E o ça. dragão sempre foi a Roma. On a vu les différents contextes
de ces passages-là. Nós vimos diferentes contextos desta Il y a passagem. une Marie appelée l'église chrétienne, tout ça. Que Maria, que é chamada igreja Et là, cristã. c'était maintenant les protestants là qui fouillaient de l'Europe vers les États-Unis, tout E ça. aí então havia os protestantes que saíam da Europa para os Dragon, Estados c'était Unidos. la Jézabel moderne qui était l'église catholique qui les persécutait, tout E o ça. dragão era Jezabel moderna, a igreja católica que os Et perseguia. ils ont atterri dans cette terre-là inhabitée pour adorer Dieu librement, tout E ça. eles encostaram naquela terra para adorar a Deus livremente. Amen. Amém. Non, on avait livre, madame, ça. E aí nós lemos o irmão Brano. Ils sont comparables l'un à l'autre parfaitement. São comparáveis um ao outro perfeitamente. Israël est apparu, il s'est emparé de sa patrie en Palestine. Israel se apoderou da sua pátria em Palestina. Il a chassé tous les occupants de ces pays-là E expulsou os ocupantes daquela et a terra. pris possession du pays. E tomou a possessão do Nous país. sommes venus ici, nous avons arraché ces pays aux Indiens. Nós viemos aqui e arrancamos esse país aos índios. Nous les avons repoussés et nous avons pris possession. Nós os expulsamos e tomamos da possessão. Pourquoi? Porque Dieu avait un dessein pour cela. Deus tinha propósito para isto. Quel est ce dessein, Frère Branham? Qual é este propósito, irmão Brana? Dieu allait montrer au monde Deus queria mostrar ao ce mundo qu'il pouvait faire avec un petit groupe de o gens que poderia fazer por pequeno grupo qui de voulaient la pessoas liberté de la religion pour servir Dieu. que queria a liberdade de religião para servir a Deus. Le dessein de Dieu, O propósito de Deus, en permettant cette persécution-là, permitindo aquelas le dessein de perseguições. Dieu, O propósito de Deus, en ramenant ce petit groupe de gens-là vers Plymouth Rock, levando esse grupo de pessoas para Mount Rock, c'est de montrer à vous et moi, é demonstrar para você e eu, de montrer au monde, é demonstrar ao aux mundo, chrétiens qui sont fatigués aujourd'hui, aos cristãos que estão cansados aux hoje, chrétiens qui craignent des francs-maçons. os cristãos que temem o Ah, fracasso. zaka na mbongo poza muta franc-maçon. Ah, só tem dinheiro porque é do Ah, framação. zaka na mbongo poza muta rose croix. É, só tem dinheiro porque é da rosa. Que vous cruz. compreniez que c'est moi qui suis El Elion. Mas é para vocês entenderem que eu sou Deus. Et que quand un chrétien se décide, E que quando cristão se il decide, prend la décision de suivre Jésus-Christ de tout son ele cœur. toma a decisão de seguir Jesus Cristo no seu coração, Pas au ciel, mais ici sur la terre. não no céu, mas aqui Que na vous terra. puissiez voir ce que moi, Dieu, je suis capable de faire avec cet É que homme-là. vocês possam ver o que é o seu Deus capaz de fazer. Qu'est-ce para qu'on a ele. fait d'Israël? O que fez de Israel? Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Ele fez de Israel a nação mais potente do Et mundo. il est resté ainsi sur ceux qui sont sortis de la volonté de Dieu. E eles ficaram assim até sair da vontade de Qu'est-ce Deus. qu'il a fait de l'Amérique? O que fez da América? Il a fait d'elle la nation la plus puissante du monde. Ela fez dela a nação mais potente do mundo. C'était des puritains. Eram puritanos. Lisez l'histoire, pour favor. Leia a história, por favor. Ils avaient accosté à Plymouth ici, Eles encostaram a Plymouth aqui, sans les biens de ce monde ici, sem os bens deste mundo, sans argent, quoi que ce soit, sem dinheiro, o que seja, avec la foi et l'obéissance dans les principes de Jésus-Christ. mas com a fé e a obediência nos princípios em Jesus Alors Cristo. Dieu a fait ceci avec un dessein, E Deus fez isso por propósito, pour montrer au para monde. mostrar ao mundo. Au second dimeli Yesu okobetela, c'est faux. Ou se você crê em Jesus, Second mas, dimeli Yesu okufa pauvre, c'est ou faux. se você crê em Jesus vai morrer pobre. Il y a un monument à l'ouest. Há um monumento no oeste. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes fatigué. Quando você andar, ficar cansado. Les gens commencent à se moquer de vous, E as pessoas começam a se zombar de ti, à dire n'importe quoi. a dizer qualquer Dieu, coisa. en ramenant ce peuple-là à l'ouest, Deus levando esse povo lá no oeste, il avait un destin. ele tinha propósito. Pour vous dire que Deutéronome 28 est encore réel aujourd'hui. Para dizer que Deuteronômio 28 ainda é real hoje. Deutéronome 28, c'est encore la vérité. Deuteronômio 28 ainda é a verdade. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Se ouvires a voz do Senhor en teu Deus, mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te l'Éternel ordeno ton hoje, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as C'est nações. ça les États-Unis d'Amérique. Esses são os Estados Unidos da América. Superpuissance économique mondiale. Superpotência mundial. Superpuissance militaire mondiale. Superpotência econômica Superpuissance mundial. en ceci. Superpotência nisto. Superpuissance en cela. Superpotência Superpuissance en ceci. Superpotência Superpuissance en cela. Superpotência naquilo. Okode fate yonde okode fisa. Não vais pedir por empréstimo. Premier donateur de l'OMS. No doador da OMS. Premier donateur de l'OMS. Toma o doador da OMS. Avec 400 millions de dollars par an. Com 400 milhões de Premier dólares por ano. donateur de l'UNESCO. Toma o doador Premier donateur de UNESCO. PAM.
palma de Premier palma. donateur de ceci, cela. O doador de disso Non, il y a aquilo. des fils à gâter. Ele não impede empréstimo. Oh, vamos ajudar os Estados Américains. Ou Non. vamos ajudar os Estados América. Não. Insalamable. Pourquoi? Por quê? À cause des prières sincères de ces pères fondateurs. Por ici. causa das orações sinceras dos pais À cause de fundadores. la décision qu'ils avaient prise Por causa da decisão que eles de tomaram servir Jésus-Christ librement. de servir Jesus Cristo livremente. À cause de la décision qu'ils avaient prise Por causa da decisão que de tomaram vivre et eux et leurs enfants pour la parole de de Dieu. viver tanto eles e seus filhos a favor da palavra de Deus. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Eis todas as bênçãos virão sobre et qui ti seront ton partage e te alcançarão lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les Bendito champs. serás do tu na cidade, bendito Les serás no fruits campo. de tes entrailles, O fruto do teu ventre, les fruits de ton o sol, fruto da tua terra, les fruits de tes o troupeaux, fruto dos teus animais, les potées de ton gros, de ton menu bétail. a criação da tua vaca e rebanho das tuas Toutes ces ovelhas. choses seront bénies. Todas essas coisas Ta serão abençoadas. corbeille et ta huile sera bénie. O Verset teu 7. cesto e tua amassadeira. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis E o Senhor te entregará aos teus inimigos qui te lèveront contre toi. que levantarem contra ti. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ferido diante de ti por caminho Et ils sairão, s'enfuiront devant toi par sept chemins. mas por 7 caminhos fugirão de ti. Comme kako attaqué Tawanate. Nem tenta atacar aquele Pendant la estado. Première Guerre mondiale, Durante a Primeira Guerra tout Mundial, le territoire est resté intact. todo o território Pendant la ficou Deuxième intacto. mondiale, Durante a Segunda Guerra le Mundial, territoire américain est resté intact. o território americano ficou On me dit intacto. pourquoi Branham disse por quê? Dieu voudrait montrer au monde. Deus queria mostrar ao mundo Ce qui est écrit dans la Bible ici est la vérité. que o que está escrito aqui na Bíblia é a Que verdade. ces gens ici n'étaient pas des rosicruciens, non. E essas pessoas não eram da Rosa Cruz, Ce n'étaient pas des occulistes. não eram ocultistas, C'était des chrétiens qui étaient persécutés. mas eram cristãos que foram perseguidos. C'était des chrétiens qui avaient accosté sans avoir quoi que ce soit entre leurs mains. Eram cristãos que encostaram sem ter nada nas suas Ils mãos. avaient tout perdu là-bas en Europe. Eles haviam perdido tudo na On Europa. avait ravi tous leurs biens. Eles receberam todos os seus Et ils bens sont descendus là-bas avec la foi en e Dieu. desceram ali somente com a fé Voici em ce que Deus. Dieu peut faire Então, eis o que Deus pode avec un fazer groupe de gens sincères com grupo de pessoas sinceros qui adorent Jésus-Christ dans la que sincérité, adoram Jesus Cristo em qui sinceridade, vivent la parole de Jésus dans la que sincérité. vivem a palavra de Deus em C'est pour sinceridade. montrer à vous et É moi para mostrar a ti e a ce que mim Dieu est capable de faire. o que é que Deus é capaz de fazer. Amen. Amém. Jésus de Nazareth, Jesus de Nazaré il était ici sur la terre. esteve aqui na terra. Lui, le sauveur du monde. Ele é o Salvador do Lui mundo. qui devait donner sa vie pour nous donner la vie Ele éternelle. quem deveria dar sua vida para nos dar a vida Il eterna. était avec ses disciples. Estava com seus discípulos. Il parlait de l'argent. Falava do dinheiro. Il venait de prêcher un homme qui était riche, Acabava de pregar homem rico qui veut entrer dans le royaume des que cieux. queria entrar no reino dos céus. Va, vends tout ce que tu as là Vai e vende tudo que tu et tens puis viens sur moi. e depois vem e segue-me. Donc littéralement c'est comme si pourquoi dans le royaume des cieux vous avez un beau là tout ça. Literalmente é como fosse para você entrar no reino de Deus tem que ser pobre. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Não, não é isso que ele queria Il dizer. parlait des richesses là un peu spirituelles, c'est-à-dire l'orgueil, le vantardisme, Ele le falava- péché de ce monde ici. Ele falava daquela riqueza Vende toutes ces espiritual. choses-là. Vende todas essas Alors le coisas. langage que lui utilisait, personne ne pouvait le comprendre. Então a linguagem que ele falava, ninguém À podia un entender. moment, Pierre, ils se sont regardés avec les autres. Momento Pedro olhou-se com os Il outros. a eu le courage de lui poser la question. Teve a coragem de lhe perguntar. Parle quand même, Mas você pasteur. como é mais velho, para mim fala pelo menos, por favor. Tous on accord théophanité. Ainda não temos corpo teofânico. Nous croyons au corps glorifié. Nós cremos no corpo glorificado. Nous croyons en l'enlèvement. Senhor, nós cremos no arrebatamento. Nous croyons au millénium. Nós cremos no milênio. Mais tozana basi na bana Nós papa. temos esposas Bana e batanga il faut crianças. foutre Minerval. Os filhos tudo devem pagar On propina. doit venir à l'église. Devemos vir à igreja. On a besoin d'argent. Nós precisamos de dinheiro. Alors qu'en est-il de Agora, nous? o que é que dizem de nós? Bakopa mokili totiki. Os negócios do mundo deixamos. Et toutes ces choses un peu fruit E totiki. todas essas coisas um pouco fusca Tomi deixamos. pesi mobimba Nos tolandio. entregamos totalmente até te Au seguimos. ciel on sait. No céu nós Vous avez estivemos. déjà expliqué, on sera Nós des juges. já explicamos On isso sera muito ceci, bem. cela. Haverá Mais isso on n'a aqui. pas encore le corps là Mas céleste. ainda não temos aquele corpo celeste. Ici sur la terre, qu'en est-il de nous? Aqui na terra, o que é que tem a ver conosco? Dieu avait un dessein. Deus tinha propósito. Amen. Amém. Vous pouvez à vous et moi É de dizer a que ti e a cette parole eu de Jésus est encore valable aujourd'hui. que esta palavra de Jesus William é válida Branham hoje. dit. William Branham Si disse: quelqu'un reçoit ce message se alguém receber essa et mensagem il vit ce message de tout son cœur e viver esta mensagem de todo o seu coração, avant longwana mokili, antes de sair da terra, nzamba kopesa ye nyonso ayi nango Deus posa. vai lhe dar tudo que ele precisar.
Pierre s'est mis à lui dire, Pedro se levantou a dizer: voici, nous avons tout quitté. eis que deixamos tudo. Nós vamos vivre na Kindumba, na vivação na Kindumba te papa. Vivia da prostituição, agora já não vivo da prostituição, pai. Nós vamos falar boa na boa na tica agora com esta palavra. Eu fazia isso, aquilo, deixei isso por causa da sua Je palavra. n'ai pas encore la théophanie. Mas ainda não tenho uma J'ai teofania. un corps terrestre Eu ici. tenho um corpo terrestre Ce corps a aqui. besoin d'habits, a besoin de vêtements, a besoin de la nourriture. Este corpo precisa de alimento, do vestuário. E eu lhe conduis na moto E lobidine. tu, a coluna de fogo, disseste o quê? Nous avons tout quitté, Seigneur. Deixamos tudo, Senhor. Comme ces gens avaient tout quitté. Como aquelas pessoas deixaram tudo. Et il y avait la persécution aussi. Também tinha perseguição. Vous savez, nous sommes dans cet état, Dieu permet encore la persécution. Deus, estando nesse estado, ainda permite a Em perseguição. vez de esmagar nossos inimigos, Em vez de esmagar nossos qu'il inimigos, les laisse nous persécuter. ainda os deixa nos perseguir. Qu'en est-il de nous? O que de nós? Je vous l'ai dit en vérité. Eu vos digo em verdade. Absolument, absolument. Absolutamente, Il n'est absolutamente. personne qui ayant quitté à cause de moi. Ninguém que tenha deixado Et à cause de la parole de Dieu, e deixado a palavra de Deus, sa maison, a sua casa, ou ses frères, os seus irmãos, ou ses sœurs, ou irmã, ou sa mère, ou pai, ou son père, ou ses mãe, enfants, ou ses terres, ou filhos, ne campos, reçoivent au centuple présentement. que não receba 100 vezes neste Na lo tempo. la terre, awa na Não, mabele não awa. no céu, mas aqui na terra. C'est la promesse de Dieu. É a promessa de Vous Deus. devez vous battre pour l'accomplissement de cette promesse dans votre vie. Você deve lutar para o cumprimento desta promessa na sua Ne vida. m'appelez pas matérialiste. Não me chama materialista. Je suis seulement croyant de cette partie de la parole. Somente sou querendo desta parte da palavra. Avant l'enlèvement, Antes do Dieu arrebatamento, doit manifester la différence Deus deve manifestar a entre des diferença véritables croyants du message, entre verdadeiros crentes da là-bas mensagem demi-sœurs, demi-frères. com meias irmãs e Dieu meus doit irmãos. manifester cela. Deus deve Frère manifestar Branham dit isso. ceci. Abraão disse, Quand tu es dans la souffrance, quando tu está no dans les sofrimento, difficultés, na dificuldade, ne lâchez pas prise. Ele não larga. Dieu n'est pas ingrat. Deus não é ingrato. Tous les efforts que tu fournis pour la parole de Dieu, Todos os esforços que você faz pela palavra de tous Deus, les efforts que tu fournis pour honorer cette parole, todos os esforços que você faz para honrar a Dieu, palavra, quoi à l'ensemble, Deus para ser il Deus, doit te récompenser na Ele mabelé. deve te recompensar aqui na Nous ne terra. sommes pas sauvés par les œuvres. Nós não somos salvos pelas obras. Et il y a des gens qui seront sauvés par les œuvres, les vierges folles. Há pessoas que vão ser salvas pelas obras, virgens Nous, nous loucas. sommes sauvés par la grâce. Mas nós somos salvos pela Et la graça. grâce, c'est ce message ici. E a graça é esta mensagem. C'est ça notre jugement maintenant. Esse é o nosso julgamento Voilà agora. pourquoi nous ne passerons pas par un jugement. Isso porque que não vamos passar no julgamento. Puisque nous supportons ma casse le collaborateur dimanche passé. Porque vocês são capazes de suportar as coisas difíceis que C'est vocês pour suportaram no tailler ano nos passado. cœurs qui m'ont quitté É l'ongua. para dar forma nos corações para toda Alors a Dieu avait un destin. Então Deus tinha um propósito. En ramenant ses pères pèlerins vers la côte est des États-Unis, Tirando aqueles pais peregrinos para a costa. un Estados Unidos, territoire inhabité occupé par les Indiens indigènes. num território habitado por índios, Alors, les indígenas. gens là avaient accosté avec Jésus-Christ. Então aqueles tinham que encostar com Et Jesus nous allons Cristo. bâtir une nation chrétienne ici. Que nós vamos edificar uma nação Que cristã les aqui. principes qui vont régir cette nation sont les principes de la Bible. E que os princípios que vão reinar aqui são os princípios da Bíblia. Voilà le résultat de tout ça. Eis aí o resultado. Superpuissance économique mondiale. Superpotência econômica mundial. Superpuissance militaire. Superpotência militar. Superpuissance en tel. Superpotência em tal e Yo tal. kode fateme okode Você fisa. não vai pedir para emprestado, mas vai Okozala emprestar. kauda te okozala mutu. Não será cauda, mas a La cabeça. matérialisation. A La materialização. concrétisation. A concretização. De Deutéronome 28. De Deuteronômio 28. C'est cette bête-là d'Apocalypse 13. É aquela besta do Apocalipse Une 13. jeune nation. Uma jovem Mais nação. tant que bandi kokonza Mas nyonso. quando se levanta e começa a dominar Pourquoi? tudo. Por quê? Il y avait un groupe de gens Porque tinha um grupo de pessoas qui avaient placé leur confiance en que Dieu. colocaram sua confiança em Ils Deus. étaient persécutés. Eles foram perseguidos. Ah, c'est ça le problème. Isso é o problema. Notre faiblesse à nous les chrétiens, tout A nossa ça. fraqueza, nós os cristãos, Nous n'aimons pas la persécution. nós não gostamos da Mais Frère perseguição. Branham dit que la persécution elle est très importante. Abraão disse que a perseguição é muito importante. La persécution doit venir dans votre vie. A perseguição deve vir na sua vida. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, non, non. Não quer dizer que Deus não está contigo. Mais le but
de Dieu. Mas o objetivo En de Deus, ramenant ces gens dans la côte ouest. levando essa pessoa na Et en costa oeste, faisant de la superpuissance e mondiale. fazendo dele uma potência On a mundial, kotalisa ngai na é yo para mostrar tu e que eu persécutions que importantes. perseguição é importante. S'ils n'étaient pas persécutés en Europe, Se eles não fossem perseguidos on na ne Europa, parlera pas des États-Unis aujourd'hui. não falava-se dos Estados Unidos da Dieu América sait ce hoje. qu'il a placé dans votre vie. Deus sabe o que colocou na sua Mais l'homme de vida. nature, il est fainéant. Mas o homem natural é L'homme aime preguiçoso. déambuler, O homem, quando está dormir bem, ainsi, gosta de pour zungar, dormir. extérioriser Mas para dar les força, vertus que Dieu a placées en toi. a virtude que Deus colocou Pour em ti, créer cette para ambition-là, criar aquela ambição, cette rébellion-là. aquela rebelião. C'en est assez. Ou ela naza mwana faz. nzambe na naza mwana Ou nzambe sofrer de te. Deus ou não sofrer de Deus. Molimo monsantu na zwa. O santo que eu recebi, Juste pour me chicoter seulement, seulement somente sous moi. para me chicotear, Est-ce qu'il ne compris pas le reste de la Bible? será que não compra o resto Je da m'en Bíblia? vais meda. Eu me vou Nakobima ver. na zamba wana te. Eu vou sair daquela mata. S'il ne répond Se pas, não me responder, voilà l'importance de la persécution. eis o porquê a recompensa importante da perseguição. Fabanam dit, Mabaram diz, écoutez, Fabanam dit, escutem, Mabaram c'est diz, très important. é muito importante. Le but de Dieu, O objetivo de Deus, en ramenant ces gens de ce côté-là, levando essas pessoas da c'est pour vous lei, dire que Dieu n'a jamais été ingrat. é para vos dizer que Deus nunca foi ingrato Et il ne sera jamais ingrat. e nunca será ingrato. Quand tu pries, Dieu écoute. Quando você ora, Deus ouve. Même si tu ne vois pas de résultats, Mesmo se você não vê resultados, il est en train Ele d'écouter. está a ouvir. Le but de Dieu en ramenant ces gens de la côte ouest là, O objetivo de Deus levando aquela pessoa no c'est costa pour nous dire oeste que Dieu n'a jamais été indifférent. é para nos dizer que Deus nunca foi indiferente. Quand un chrétien vit la parole de Dieu, Quando um cristão vive a palavra de passe par Deus des moments compliqués, e difficiles, passar por momentos difíceis e complicados, c'est comme si la parole de Dieu n'a pas d'effet dans votre vie. como se fosse a palavra de Deus não tem efeito na sua Non, vida. Dieu n'est pas Não, indifférent. Deus não é indiferente. Il Ele te t'observe. observa. Dans le moment où on a, Naquele momento, songe cela est E fidélité. devolva a fidelidade. Amém. Comme Jésus de Nazareth. Como Jesus de Nazaré. Vous savez comment Jésus parlait? Você sabe como Jesus falava? Une voix douce mais autoritaire. Uma voz mansa, mas Avec autoritária. beaucoup Com d'assurance. muita certeza. Banguna ba inimigo ya Jésus. Os inimigos de Jesus Ba apanhar Jesus. apanharam Jesus. Ba agarrar Jesus. Agarraram Jesus. Ba longoli e bilamba. Lhe despiram. Ba bêtis en public. Lhe bateram em público. Ça dit ba sambouissi. Quer dizer, foi Ba julgado. tieye na Lhe croix. colocaram na cruz. En ce moment-là, Naquele momento, ceux qui ba tieye na croix, soni même ya famille. se te colocasse na cruz, é uma Comme il y vergonha a na 20 ans, família. 30 ans na Luanda. Como 20 anos, 30 anos. So balatisi opine, ça veut dire que katuna ba katuna. Se se te meter em pneu, Oh, Bimateo ngande kone. Non, non, ça soni même ma famille. você Faut nem- la você musique. nem pode aparecer com sua família. Et é dans uma la vergonha. Bible, c'est écrit maudit soit celui qui est pendu au bois. E na Bíblia está escrito amaldiçoado daquele que está pendurado no Bâtir Jésus na croix, Jésus pleurait. E Jesus foi na cruz e Jesus Bazotale chorava. boye, ta onde Deus. E estavam lhe olhando, onde está Toi, Deus? tu disais que Dieu est ton Père. Tu que dizias que Deus é teu pai. S'il t'aime, Se Ele te ama, venga ya kolongola ya. Ele chama para vir te Você aqui. que não está vendo que nós te vencemos, Sabe nós. que nós te vencemos? Faut pas nous dire, Mas Abraão disse, en ce moment-là, naquele vous momento, verrez que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans votre vie. vai ver como se fosse a palavra de Deus não tem efeito na sua vida. Oyo zo O que vivre. estás a viver Mais oyo com komama. aquilo que está escrito, há Contradiction. uma contradição. Mais où est Dieu? Mas onde está Deus? Jésus qui pleurait. Jesus que Mais la chorava. foi Abraham dit, Abraham les disse, disciples de Jésus, os discípulos de qui voyaient Jesus, Jésus ressusciter des morts, que viam Jesus les ressuscitar os disciples mortos, de Jésus, os discípulos qui de voyaient Jésus Jesus, guérir les que malades, viam Jesus curar os ce qu'il doentes, faisait là à la croix, aquilo que faziam na cruz, vraiment, Rome, Roma, les militaires os romains, militares romanos, tout le monde musica. todo mundo longe. Yo pasteur la bangote, Você não é pastor nzambe dele. ngate, Jura, não ngaite. sou eu, não sou eu. Mais il y avait une femme, Mas havia uma mulher, le type de l'épouse, o tempo da esposa, c'était Marie. era Maria, Azaki na croix. estava na cruz. Na yebi, en dépit de tout ce qui peut se passer ici. Eu sei, isso é tudo quando pode passar Na aqui. mema zemi mwana yo na yeba mobilité. Mas eu tive gravidez e esse rapaz não C'est conhecia un o homem. être surnaturel. É um ser Mais vous sobrenatural. voyez pas qu'il est nu, Vocês estão vendo que está en nu? train de sangloter, Está se et les gens se consagrar. moquent de lui. E as pessoas estão a zombar dele. Na yebi. Eu sei. Neni na kota ki na libumu na De como ngai. entrou na minha C'est ventre. un être É surnaturel. um ser Le frère sobrenatural. Branham dit, Mas Abraão disse, Dieu reste silencieux comme ça. Deus permanece silencioso Là, assim. il t'observe. Ela aí te observa.
Ceux qui ont dit ma message, il y a Se solo. você crê a mensagem de Toi, il y a qui verdade, grade na église. ou está aqui com grau Ceux qui na ont dit ma igreja. message, il y a Se solo. você crê na mensagem Toi, de il y a qui verdade, avantage mon ou coco. está aqui por uma Ceux qui ont dit vantagem. ma message, il y a Se solo. você crê na mensagem de Toi, il y a qui verdade, libala. ou vejo para o Ceux qui ont casamento. dit ma message, il y a Se você solo. crê na mensagem de verdade, Toi, landa qui mutu. ou seguiste homem Matate zalate nandako vraiment. que não haja Yango na yaka, sinon ba Por isso, benga talvez, não vamos paye. chamar pagão. Matate zalate nandako. Que não haja confusão em casa. Yango na yaka. Por isso que Alors eu Dieu a une façon de chasser les gens. Agora Deus tem uma forma de expulsar pessoas. Tant que pépione yaka. Quando aquela tempestade vem, Vous voyez Dieu silencieux. você vê Deus silencioso. C'était vendredi Era soir. numa sexta-feira à Les noite. gens commençaient à se moquer de Jésus. Aí já começaram a zombar de Jesus. Ah, peut-être que Pierre pouvait penser. Não, meu pai podia pensar. Mais Dieu ne peut rien faire. Deus não pode fazer nada. Pelo menos uma coisa. Pelo menos uma Mais nous coisa. savons que ce n'est pas un Mas nós bandit. sabemos que não é um bandido. Il ne fait que de très bonnes choses au nom Somente de faz Dieu. boas coisas. em Comment nome Dieu de peut Deus. être ingrat comme Mas como ça? é que Deus pode ser ingrato Non, il n'est assim? pas ingrat. Oh, non, não é Il ingrato. observe ton attitude. Ele observa a tua Est-ce que atitude. tu es un véritable croyant É que você é um verdadeiro ou tu crente? n'es pas croyant? Oh, não és Dans le crente. message, 3 sortes de croyants, Frère Branham dit. A mensagem está escrita de crente, mamãe Des disse. véritables croyants Verdadeiros crentes, rencontrent des moments compliqués dans leur vie. às vezes têm dificuldade Des nas suas moments de vidas. persécution. Momentos de Où vous voyez perseguições. la parole de Dieu Onde você vê a palavra de comme Deus, si elle n'a pas de fait. como se fosse não ter Il dit feito. pourquoi? Ele diz por Puisque quê? un croyant, c'est un champ d'ensemencement Porque crente é campo de dans semeamento, lequel la parole doit vivre. na qual a palavra Mais deve pourquoi viver. est-ce que Dieu permet de pareilles situations? É isso porque que Deus permite as Il dit situações. pour vous détacher du monde. É de separar, te desligar do mundo. Je crois. Eu La creio. prédication fait son travail. A pregação faz seu Dieu nous trabalho. parle à nous tous par la prédication. Deus nos fala a todos nós através Quand da la parole de pregação. Dieu est prêchée, Quando a palavra de Deus é pregada, elle est en train de férir nos Ele cœurs. está ferindo nossos corações. Quand la parole de Dieu est prêchée, Quando a palavra de Deus é elle est en train de pregada, toucher nos Ele cœurs. está tocando nossos À la corações. fin de la prédication, No fim da pregação, nous commençons à pleurer. nós começamos a chorar. Nous commençons à pleurer. Nós começamos a Frère Branham chorar. dit que juste dans ce moment-là, Vamos dizer, naquele il y a un momento, être surnaturel há ser sobrenatural. qui se promène dans la Que salle. ele vai andar na C'est un sala. chirurgien. É cirurgião. Il circoncise des cœurs Ele está sincères. circuncidado o coração Il sincero. ôte le péché dans ces gens-là. Ele tira o pecado. Il das ôte le pessoas. désir du Ele péché. tira o desejo do Mais pecado. c'est la vérité. Mas a verdade C'est ce que Dieu fait. é o que Deus faz. Nous étions dans le Nós monde, estávamos no mundo, habitués à la mondanité. habituados na La parole de mundanidade. Dieu nous tire du monde. A palavra de Deus nos tira Nous do sommes mundo. sortis du monde. Nós saímos do mundo. Nous sommes venus ici. Nós viemos aqui. Mais le Kwetikali, Mas o que fica? Dieu doit prendre la mondanité qui est en nous Deus toma a mundanidade que está em nós et la faire sortir de nous. e tirar de nós. Frère Branham dit, c'est exactement comme quelqu'un qui est plongé dans l'eau. Nós vamos dizer uma pessoa como na Hey, água. c'est fondu dans l'eau. Afundou na água. Amélie-moi. Ele engole Vous água. faites des manœuvres. Ele faz manobras. Bobimisi Mutuana. Você tira aquela pessoa. Você pelana noté. Ainda não se alegram. Il est en train de venir, c'est très bien. Ele está aí. É Il muito dit bem. amen à la parole, c'est très bien. Ele diz amém a palavra de Deus. É Il muito crie, bom. saute, c'est très bien. Ele grita, salta, é Mais muito le bem. bonine tikali. Mas o que que fica? Bato bavana na bakota. As pessoas que ficam aí Tant nas suas- bobimisi é. quando ele sai, Batalier boye. Ele vem assim. Dorme dit. Dorme. Babambie na se. deixa cair no chão. Avili kolo comme ça, bani Ele bo pega Pompeye. assim, começa a Et frère Branham dit, Branham dit, ils font cela pourquoi? Ele faz isso Pour por quê? bobimisi na mai. Eles tiraram da Bobimisi água. na Eles mokili. tiraram do Mais mundo. abimi, Mas ele saiu. aye na mokili kati na Ele ye. veio com o mundo do Faut dele. bobeta ye makofi Ele yao. precisou lhe dar golpe. Abimisa mokili. para Frère Branham sair dit, do mundo. Mamãe diz, Dieu Deus nous fait sortir du ele monde faz sair do mundo par la prédication. através da pregação. Pour faire sortir le monde en Mas nous, para sair o mundo c'est em par nós des persécutions. é pelas perseguições. Amém. Voilà pourquoi Dieu permet les persécutions. É isso porque que Deus permite perseguições. Non, il ne dort pas. Não, ele não Non, dorme. il n'est pas ingrat. Ele não é ingrato. Mais il Mas ele t'observe. te observa. Il veut t'amener quelque part. É quer te levar a alguns. Il y avait une promesse. Havia uma promessa. Apocalypse chapitre 12. Apocalipse 12. Il y avait une promesse. Havia uma promessa. Deutéronome 28. Deuteronômio 28. Ces gens c'était des croyants Essas pessoas eram crentes. qui avaient pris position pour la Que parole. tomaram a posição da Mais palavra. pour que cette promesse s'accomplisse, Mas que é para aquela Dieu promessa a permis à Jézabel de le persécuter. Deus permitiu Jezabel de persegui-lo. Ils sont restés intransigeants. Tornaram-se Ils intransigentes. sont restés fidèles Tornaram-se fiéis. pendant le temps de persécution. Durante o tempo da perseguição. Ces principes-là, Aqueles vous et princípios. moi, on ne va pas échapper. Tu e eu não vamos escapar. Vous devez passer par ces principes-là. Nós devemos passar por aqueles princípios. Aujourd'hui, c'est dimanche. Hoje é domingo. Si vous partez partout, Se você ir em todos os sítios, sobretudo aqui na Mabor, sobretudo aqui na tout Mabor, le monde parle de todo Jésus. mundo fala de Jesus. Tout le monde glorifie Todo Jésus. mundo glorifica Jesus. Tout le monde crie le nom de Todo Jésus. mundo grita o nome de Jesus. Et ça, on te donne un succès, le roi Jésus. Não é ninguém que tem sucesso como Jesus, não.
Vous savez ce que c'est Neutawabe? Você sabe que isso veio da onde? Sa fidélité pendant les persécutions. É a sua fidelidade durante a Sa perseguição. fidélité A sua au moment où fidelidade. vous ne sentez plus l'onction dans votre vie. No momento que você não sente unção na sua Vous vida. restez fidèle au Père. Você permanece fiel ao Papa Pai. Azotalayo. O Pai está te Eli observando. le Tishbite. Elias do Tishbita. Son aboutiment on appelle ça comme Eli. Se eu der um filho, vou dar o nome de Elias. C'est un très bon nom tout É ça. bom nome. Eli le Tishbite. Elias do Tishbita. Oh, démonstration à Mont Carmel. Oh, a demonstração do Monte Ça c'est la Carmel. prédication de l'évangile. Isso é a pregação do Tout le Evangelho. monde crie Amen. Todo mundo grita amém. Tout le monde est content. Todo mundo está contente. C'est très bien. É muito bem. Mais après la prédication, Mas depois da pregação, il y a la persécution a maintenant. perseguição, La marche dans le désert. o andamento no Seul. sozinho, Avec des rayons soleil. com raios solares, Avec le poussière du désert. com o pós do deserto. Ah, Zambé, j'en ai marre. Ah, Deus, estou Et cansado. demais, Deus. Será que não pode me matar, É Deus? que não podes me matar, Deus. You est livrement, hein? Mas tu, Elias, Daqui, ange, daqui. sim, não era anjo, Il era a homem. crié de toutes ses forces. Ele gritou com toda a sua força. Ange Abimi. Ah, Zambé, merci. O anjo Ange, foi on me met lá, dans la maintenant. Então não vai levar minha dificuldade, não. Eu não fui, foi Mama minha redemption dificuldade. eza bino. Mwani biso de mama redemption. Foi de redenção para vocês, não nos Na ye koyebisa yo o aguentar. para você aguentar. Olia liloba na Você momana. coma a palavra naquele momento. Na meme lio liloba. Eu te trouxe a Oyo palavra. tanga makila. Que está a sangrar. Lilobo ba flataka batu te wana. Essa palavra Oye que passo la kabitema lia yango Ah, ndenge meus zona. corações, comem-se. Elia lie gâteau. Elias comeu A bolo. vi força. Ele tomou a força. Atamboli na désert. E ele andou no deserto. Et là dans le désert, E lá no ayo deserto, kutana surnaturel. ele se encontrou com o sobrenatural. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes surtout à Batamangala Hoje há muitos profetas, sobretudo os qui congoleses, prophétisent, qui parlent des que anges. profetizam, falam de Et va anjos. contourner principe Mas que wana. contornaram aquele Ça la princípio. vie à mutu sans caractère frivole comme ça. Veja a vida de um homem sem caráter. Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me falou. La puissance sans caractère, c'est du diable. O poder sem caráter do diabo. Dieu a une école de formation. Deus tem uma escola de formação. Il forme les gens. E ele forma pessoas. Osala moi si ton mobile. Seja homem ou mulher. Osala jeune fille ou jeune garçon. Seja jovem ou moça. Il y a une école de Há formation. uma escola de formação. Quand vous venez, vous écoutez la parole sur le mont Carmel. Quando você vem, escuta a C'est palavra de très Deus. bien, gloire à Dieu, Apocalypse 10. É muito bem, glória a C'est Deus. très bien, c'est la parole de Dieu. É muito bem a palavra de Ça, Deus. c'est le mont Isso é Carmel. Monte Carmel. Il n'y a pas de tristesse, pas de matanga. Tout le Não há- monde est Não há content. tristeza, não há Madame ódio. dit que ça, c'est le dimanche. Madame diz que isso é Le domingo. déroulement de la parole crée des émotions. O derrolamento da palavra cria Provoque emoções. des cris, ainsi de suite. Provoca gritos. Et ça, ça, il y a très nous. Mas é uma sala de treino. Bataille, eza libanda. Batalha está fora. Là, Dieu te regarde maintenant. Ali Deus te observa. Ce qui est écrit dans la Bible Está ici. escrito aqui na Bíblia. Des véritables bénédictions. Verdadeiras bênçãos. Avant que cela se concrétise dans ta vie, Antes que se concretize em sua vida. vous devez passer par cette école-là. Você deve passar nessa escola. Vous devez passer par cette histoire-là. tout Deve ça. passar nessas coisas. Dieu avait un destin. Deus tinha um C'est propósito. pour vous dire, et moi, É para dizer tu e eu. vous et moi, Tu e eu. que Dieu n'est pas l'auteur de frustration. Que Deus não é autor de frustrações. Vous passez des moments compliqués. Você passa momentos complicados. On dirait lingobela liboma me obélité. Mas parece que é ficar louco, não fica. On dirait mutu est comme muké maramboleki ebélé tout Parece que a ça. cabeça fica pequena, há muitas coisas. Será que Deus chegou para que mutu eu tenho como até 4 fois vraiment? Será que Deus não pode aumentar essa cabeça e ficar mais 4 vezes? Dieu te regarde. Mas Deus te observa. Il n'est pas l'auteur de frustration. Ele não é autor de Mais frustrações. il permet ces persécutions pour faire banam dit. Mas ele permite essas perseguições, Pour como disse, façonner un caractère chrétien en toi. para dar forma a um caráter La cristão em prédication ti. de la parole c'est très bien. A pregação da palavra é muito Mais il bem. faut des persécutions Mas é preciso pour perseguições façonner un caractère chrétien en para dar toi. forma a um caráter cristão em ti. Oh, il y a des croyants du message ici. Há crentes da mensagem aqui. Il y a des enfants de Malachie 4 ici. Há filhos de Malaquias 4. Ah. L'homme de nature, il est très, très, très fainéant. O homem de natureza é muito C'est ce que Fobanam preguiçoso. dit. É que o Fobanam diz. Il est trop paresseux. Ele é muito preguiçoso. Alors quand nous naissons, nous venons avec nos capacités que Dieu a placées en nous. Então, quando nós nascemos, viemos com nossas capacidades que Deus Nous colocou em nós. naissons avec nos dons en nous. Nós nascemos com nossos dons em Et nós. pour les manifester, Mas para ser Dieu manifesto, permet ces persécutions. Deus permite essas Pendant le perseguições. temps de persécution, Durante o tempo de perseguições, vous allez crier comme nunca. tu vais gritar como nunca. Vous allez prier, pencher votre âme à Dieu. Tu vais orar e entregar sua alma Dans a Deus. votre dernier retranchement. Na seu último suspiro. Abraham dit que les persécutions permettent que ce qui est de meilleur en toi puisse être manifesté. Balaam disse que as perseguições permitem que o que está melhor em ti possam ser manifesto. Amen. Amém. Amen. Amém.
Oh, Nzamba William Branham. Oh, Deus de William Branham. J'ai quoi la commission de 46? Eu quero na comissão de 46. Souviens-toi de à Greensmill. Sobretudo em Greenville. Ce que tu avais dit à ton O que prophète. disseste ao seu profeta. L'ange était descendu. O anjo das Il céus. avait dit à William Branham, E disse a William Branham. si tu amènes les gens de croire, Se levar as pessoas a te crerem. l'ange lui avait donné 2 signes. Deus, anjo tinha que dar 2 Dieu sinais. saka mwana Branham. Você é filho de Ange Branham. nga kitaka ndenge mwana Branham dormait. Anjo só descia assim Branham dormia. Oh, Branham m'explique. Mas Branham nos Il explica. dit c'était des moments difficiles dans ma vie. Isso era um momento difícil na minha J'ai vida. prié mais je ne sentais plus l'onction dans ma vie. Eu orava e não sentia mais unção na minha Branham vida. commettait adultère. Branham, tudo cometeste adultério. Oyiba kibiloka batu Não non. basta coisa de alguém, não. Tango tangi. Quando você lê, Avant de sur ba grade académique. quando te dar Tu dois passer par des patentes provas, acadêmicas, oui. deve passar por provas. Avant chaque véritable baptême du Saint-Esprit, Antes de cada verdadeiro batismo do Espírito Dieu Santo, doit te secouer. Deus deve te sacudir. Abraham, c'était l'héritier de la terre. Abraão era herdeiro da Avant de terra. rencontrer Melchizedek, Antes de se encontrar com il avait Melquisedeque, lutté contre 5 rois, 5 armées. ele lutou com 5 Après la exércitos. défaite de cette armée-là, Depois c'est alors qu'il a rencontré Dieu. É assim que se encontrou il com lui a Deus. donné une partie de E lui-même. Deus lhe deu uma parte dele próprio. Je te donne le Saint-Esprit aujourd'hui pour la nouvelle naissance. Deus te dá o Espírito Santo hoje para o novo Vous marchez nascimento. avec la parole de Dieu. Você anda com a palavra de Vous Deus. voulez l'adoption. Você quer essa Il adopção? ne te le donnera pas seulement comme ça. Não vai dar somente assim. Il faut une portion de É persécution. preciso uma porção de perseguição. Il a besoin de voir votre fidélité, Ele precisa ver a votre tua fidelidade, a obéissance, tua votre obediência, a intransigeance. tua Au moment où intransigência. tout ne semble pas être bien, É como parece tudo. et les gens parece commenceront bem. à dire n'importe quoi sur vous. Aí vocês vão começar a dizer coisas Même sobre des tu. chrétiens, Mesmo des cristãos. fois même les Às pasteurs. vezes mesmo o pastor. Je peux pas comprendre foi na Também vai entender a tua fé. mais pasteur a réconforté à Mas Jesus que reconforta a pessoa. Ah, ce moment-là, naquele momento, il me malamu zakati na yo. O ministério bom está dentro de ti. Dieu avait un destin. Deus tinha propósito. Il voulait montrer au monde. Ele queria mostrar no mundo. Il voulait montrer aux chrétiens qui viendront dans ce temps difficile Ele ici. queria mostrar aos cristãos que viriam naquele tempo Dans ce temps difícil. compliqué ici. Nesse tempo Et lui, complicado. Dieu, il n'est pas l'auteur de frustration. Que Deus, ele não é autor de Il frustrações. n'est pas indifférent. Ele não é indiferente. Tout ce que tu fais à cause de Jésus-Christ. Tudo que você faz por causa de Vraiment, Jesus Cristo. même un verre d'eau Abraham disse mesmo copo de que água. tu donnes à quelqu'un au nom de Jésus. E você dar isso em nome de Jesus. Nzambe segeli afuta yo yango na mabele. Deus deve te recompensar aqui C'est le na message de terra. William Branham, ce que j'ai dit. É a mensagem de William Alors, Branham. même un verre d'eau Esse mesmo copo de que tu água. donnes à quelqu'un au nom de Jésus, Você dar isso a alguém em nome de Dieu doit te Jesus. récompenser. Deus deve te Mais recompensar. oyo nazo vivre. Mas o que eu estou a Non, il y a viver comme mis la Bible. com aquilo que está Il escrito n'y a na pas de Bíblia réconciliation. não é reconciliação. C'est une étape É uma etapa pendant laquelle il y a quelqu'un à côté de toi. na qual a pessoa que está ao Il teu veut lado, voir ta ele fidélité. quer ver a tua fidelidade. Il n'est pas indifférent, non. Ele não é indiferente. Il n'est pas ingrat, non. Ele não é ingrato. Tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ, Tudo que você faz em nome de Jesus continue Cristo, à le faire. continua a fazer. Montre à Jésus que tu l'aimes réellement. Mostra a Jesus que você lhe ama de Il sait quand il verdade. va E intervenir. quando ele vai intervenir, Les gens se moquaient de Jésus. as pessoas vão se. Les gens disaient As n'importe pessoas quoi. diziam nada. Ils coisas crachaient sobre même Jesus. sur lui. Até cuspiam sobre Je ele. me rappelle Pierre quand il regardait cela. Eu me lembro quando Pedro olhava isso. Jean qui était avec Marie, O João que estava com Maria. l'image de l'amour. A imagem de amor. Marie disait peu importe tout ça. Maria dizia pouco Oh, importa. vous voyez les Américains. Você está a ver os Vous savez americanos. Branham. Eu de Branham. Peu importe. Pouco importa. Ça c'est un message surnaturel. Isso é uma mensagem Mais sobrenatural. si c'est surnaturel, Mas se é que Dieu te sobrenatural, donne ne fût-ce qu'un moyen de pelo transport. menos que Deus te dá meio de Tu transporte. fais les pieds pour aller ici jusqu'à votre église. E Là. que faz pelo menos você sair daqui até a igreja. Ça ne change rien. Não muda nada. Et Dieu te regarde. E Deus te olha, te observa. Écoutez, Ouça. frère Branham était ici sur la terre. Irmão estava aqui sobre a Il a terra. vécu ce message ici. Ele viveu esta À mensagem. Lobi E Boye. ele disse o seguinte. Vous savez, les gens qu'on appelle des hommes d'affaires chrétiens ici, Você vê pessoas que se chamam homens de Abi, ces negócios gens-là cristãos. prospèrent à cause de moi, Eles- Branham. Essas pessoas são prósperas por causa de Puisqu'ils Branham. me soutiennent. Porque ele me Yango sustenta. Nzamba zongi c'est la kabango. Por isso é que Deus lhe Tout recompensa. celui qui soutient ce message, Todo aquele que sustenta essa âme, mensagem. esprit et corps, Alma, espírito e corpo. pas avec des murmures, Não com murmúrio. pas pour épater les gens, Não para espantar mais pessoas. dans la sincérité, dans l'amour de Mas Dieu. na sinceridade no amor de Deus. Nzamba kotikolongwa mokili ndenge wana te. Deus não vai deixar o mundo assim. Akozongisela mwana mabele. Vai te C'est le recompensar aqui na message de terra. William Branham. É a mensagem de William Branham. Kolemba kosala malamu te. Não se fica cansado de fazer o Kolemba bem. kobika loba na Nzambe Não te. fica cansado de ver a palavra de Deus. L'environnement, No seu rodeio. l'atmosphère que tu vois là ne change rien. A atmosfera não Dieu muda. est tout puissant. Deus é todo poderoso. Il a le contrôle de tout. Ele tem o controle de tudo.
Amen. Amém. Amen. Amém. Le ciel et la terre passeront. Os céus e a terra passarão, La parole de Dieu ne passera jamais. mas a palavra não irá passar. C'est vrai, depuis le commencement, É depuis verdade, l'Ancien Testament, desde o Antigo Testamento, pendant ces moments de persécution ici, durante esse momento de on perseguições, voit les enfants de Dieu devenir trop tristes, vê-se o Filho de Deus tornar-se muito triste commencer à envier les païens. e começaram a cobiçar os Vois pagãos. ce qu'il fait comme tractation là. Veja como eles veem como C'est puisque je suis chrétien que je ne le fais pas. É porque eu sou cristão, Si não je n'étais pas faço. dans le message, je pouvais faire comme lui aussi. Se eu não fosse na mensagem, eu Vois faria cette como fille-là, eles comment elle se também. comporte. Vê como essa moça se comporta. Elle est en train de changer des amants comme elle Ela veut. está a mudar amantes como ela quer. Elle n'est même pas plus belle que moi. E nem tão bonita como Moi eu. seulement, puisque je suis dans le Eu message. somente porque estou na mensagem. Vous voyez quelqu'un distillé de regrets, tout Não ça. vê pessoas a Là, vous lamentar. attristez le Você Saint-Esprit. está triste, exausto. Vous ne savez pas qui vous êtes. Você não sabe quem tu Le és. diable, quand il était descendu sur la O terre, diabo, quando desceu sobre a il terra, avait besoin des âmes des ele gens. precisava de alma de Voilà pessoas. pourquoi il avait usurpé, il avait trompé Ève. É isso porque que ela enganou a Ève Eva. ne savait pas qu'elle était un Dieu. Eva não sabia que era uma Elle a deusa. cru au mensonge du diable. E ela acreditou na mentira do Et c'est diabo. ce que le diable fait aujourd'hui. É o que o diabo faz hoje. Il propose des choses à la va-vite aux gens. Ele propõe as coisas rápidas nas pessoas. L'argent facile. Dinheiro fácil. Chez les nganga, ainsi de suite. Aí nos quimbandeiros. Ce que les nganga donnent aux autres, la Os foi me dit, quimbandeiros dão nos outros, como ela diz. São as bênçãos que Deus envia para os seus à cause filhos. de notre Mas impatience, por causa da nossa notre impaciência, infidélité, nossa infidelidade, diable aïbaka o yango. diabo rouba Quand isso. Wahibi yango, comme il ne crée pas, Quando rouba isso, como ele quand il cria, vient ici sur la terre, quando ele vem aqui sobre a il doit le terra, récupérer. ela deve Mais recuperar. ce qu'il fait, Mas o que ele faz, l'homme perd son âme. o homem perde a sua alma. Avec ce que le diable vous donne Com là, aquilo que o diabo te dá, aí você estão te aplaudir. mais vous n'aurez jamais la paix sur la terre. Mas você nunca terá paz na terra. Vous n'aurez jamais la paix. Você nunca terá paz. Parce que le diable ne peut pas bénir. Porque o diabo não pode Et abençoar. ce que vous avez là, ce n'est pas une bénédiction. O que tu tens não é uma bênção. Les codia, les tels, ainsi de suite. Pegadas, assim Vous savez que vous n'avez pas de paix. Você sabe que não tens a Et paz. vous n'aurez pas de E paix. tu não terás Puisque a la paz. Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Porque a Bíblia diz são as bênçãos de Deus que Et ça enriquecem. n'augmente aucun E chagrin. não traz nenhuma Tango leki na ba infelicidade. prova esili. Quando você passa naquelas Nzamba provas, pesi yo yaye. Deus te dá o dele. Olie otondi. Você come como Okufi na yango. você morre daquilo. Bana batikali na E yango. os filhos herdam também. Mais oyo nzela mukuse bana baeritaka te. Mas aquele do caminho curto, Et esses yo moko não tu herdam. n'auras pas de E paix. tu próprio não terás a paz. Maladi moko eyakaka ezongaka. Há uma doença que vem. Eyakaka irmão. ezongaka. Vem, Et vai. moko eyakaka O ezongaka. problema é que Yo vem, moko oyebi vai. tina na mais tu ne dis rien. Tu próprio sabe por quê. J'ai la foi, Mas j'ai você la não diga foi. nada, eu Mais tenho oyebi fé, que tenho tu n'as fé. pas de foi. Mas tu sabe que não tem Sortez de cet état-là. Sai daquele estado. Répands-toi. Se arrependa. Et recevez Jésus-Christ. E receba Jesus Akufai Cristo. pona biso banganga. Ele morreu para nós que bandeiros. Biso bandumba. Nós prostitutos. Biso ba assassin. Nós assassinos. Jésus était mort pour nous. Jesus morreu para nós. C'est qu'il veut la sincérité de ton O que cœur. ele quer é a sinceridade do teu coração. Quand Paul prêchait, Quando Paulo les pregava, magiciens se répandaient. os mágicos se Quand arrependiam. Branham prêchait, Quando Branham les pregava, médiums se Os répandaient. mediúnicos se Pourquoi? arrependiam. Por quê? Okufa avant. Vai morrer cedo. Ceux qui ont l'équipe 50 ans, Se você passar juste 50 il va anos, commencer à t'utiliser pour prendre d'autres personnes. vai começar a ser utilizado para tomar outras pessoas. Mais tu n'auras jamais de E paix. nunca terás a paz. Puisque le bonheur, Frère Branham dit, Porque as bênçãos, como Abraão c'est disse, le contentement de ce que vous avez là. é o contentamento daquilo que tu Le tens. diable ne donne pas ce contentement-là. O diabo não deixa Il de y contentamento. aura problème après problème. Haverá problema Problème sobre après problema. problème. Problema sobre Pourquoi la problema. parole de Dieu n'a pas d'effet sur nous? Por que a prova de Deus não tem efeito sobre Les nós? gens n'aiment pas de repentance. As pessoas não querem arrependimento. Fabriquer prophétie. Fabricar profecia. Kala nde bato balanda te Vê alukuta. como vocês vão te seguir. Nzamba lobi nanga mbulo eza ya yo. Deus me disse, Amen. esse ano é teu, Nzamba lobi amém. nanga amen. Deus me disse, amém. Nzamba lobi se repentira. Mas Deus me disse para te arrepender. Nzamba lobi não. sala jeûne. Ele faz jejum. Mais Dieu a un peuple. Mas Deus tem um povo. Awana Luanda. Aqui em Luanda. Ce peuple il va les manifester. Aquele povo vai lhe manifestar. Oh, ça va être un symbole vivant ce Será um message. testemunho, símbolo vivo. Voilà l'impact du message de William Branham. Ver impacto da mensagem do William Branham. Ils sont là. Eles estão aí. Il est obligé de le manifester pour Alanzam. E ele é obrigado a lhe manifestar por para ser Deus. Branham dit, vous voyez ces hommes d'affaires là. Branham Des disse, pentecôtistes. eles homens de negócio pentecostais. Ils prospèrent Eles prosperam à cause de moi, Branham. por causa de mim, Branham. Puisqu'ils me Porque soutiennent. eles me sustentam. Ils sont comme la veuve de Sarepta. Eles são como a viúva de Serep. Voilà pourquoi Dieu les bénisse. É isso porque que Deus os Voilà abençoa. pourquoi Dieu bénisse les affaires. É isso porque que Deus abençoa os negócios. Puisqu'ils me soutiennent, moi, Porque Branham. eles me sustentam, Branham.
Ceux qui cousins n'abisso, se os nossos primos qui soutenaient les prophètes, que sustentavam qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui, eles são o que são hoje. le frère Carlos, O irmão Carlos, tous ces gens-là, todos aqueles homens. ngai na kati ya ndako, E eu dentro de casa, mwana ya prophète. filho do profeta. Non, Dieu veut faire que vous soyez totalement dans la parole. Não, Deus quer que você esteja totalmente na Un palavra. chrétien radical. Cristão Yo radical. pour l'équipe mwa makasi mingi ça va. Você também está com coisas Na duras. jarama te anono kokufa pauvre, Com ça esse va. tipo de pregação vai morrer pobre, muito bem. So da kufa da binzambe. Se eu morrer para de Alors yo Deus, za falso. então você é falso. Polo baki na Porque Branham. você está Branham? Oyo to akondima message. Todo aquele que vai acreditar sua Ako mensagem vivre yango. vai viver isto. Nzamba ko pese pour ça mutema na. Deus vai dar o desejo do seu Polo baki coração. na Branham dans poussière à bout. Desejo no Même la solution à vos problèmes financiers. Mesma solução do vosso problema Théophanie financeiro. financier. Não C'est teofania dans ces messages. financeira. Está nesta mensagem. Ou vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant. Ou você é crente ou não é crente. Une nation Uma nação fondée sur des principes et des valeurs chrétiennes. fundada por princípios e valores cristãos. Pas sur la prostitution, non. Não sobre a prostituição, não. Mbongo a prostitution nzamba maudissango déjà avant. O Deus da prostituição, Deus já lá amaldiçoou antes. Yango depuis Ancien Testament, Isso porque desde o Antigo Testamento il disait aux prostituées ko tia mbongo akindumba na kati ya bar d'église te. dizia a prostituta não coloca o Deus da prostituição no balde da igreja. Eza mbongo eza maudit. É dinheiro amaldiçoado. Puisque le corps de la femme c'est un corps sacré. Porque o corpo de uma mulher é corpo sagrado. Atozana li papa visible. Mesmo se tiver com chinela remendada. Quand Dieu te regarde, tu es une reine. Quando Deus te olha, és uma rainha. La femme de Jésus-Christ. A mulher de Jesus Ne Cristo. soyez pas épatés. Não seja espantada. Parce que tu vois chez les païens là. Aquilo que você vê nas Protège les vertus. Proteja as virtudes. Et nzamba kofuta avant kufa E tout Deus vai ça. te recompensar antes de Aza morrer. ingrate. Ele não é ingrato. Ne vendez pas votre corps. Não venda seu corpo. Mon isero pas un message. Avec aquele mec da mensagem. A priya ke pana bango wana. Ele Sera pas un message. aquele mata mata Er mo ko atrishaka. Yoza yete. Talvez também bola, mas você não é ela. Je garder la ligne tout ça. Você fica na linha. T'es en souffrance. Mesmo tempo de Venez à sofrimento. l'église à pied. Vem na igreja a Que pé. Dieu te E regarde. Deus está te observando. Otoki sans parfum. Você está calor Na sem tele mana na vana perfume. côté église mutoke tu es Então eu longo. vou ficando aqui de pé dentro da igreja todo calor para que secar. Et aux anakati vous écoutez la parole de Você Dieu. está dentro ouvindo a palavra de Vous Deus. dites amen. Ça dit que Você je diz, vis ce qu'on prêche amém, là. quer dizer, eu vivo o que está sendo Je pregado. n'épate pas les Não gens. estou a espantar pessoas. Si vous êtes dans cette condition Se você là, está naquela condição, vous allez mwana diacre como não, seja uma filha do mwana diácono pasteur não, como filha não, do pastor como mwana não, huissier como filha não, do porteiro mais como não. mwana ya nzambe na bomo. Mas filho de Deus Vous vivo. honorez le ministère de William Branham Você honra o par ministério votre de Branham. comportement E com à seu l'école. comportamento, na escola. Le professeur te dit que je vais juste t'embrasser. E que não deixe nenhum homem te abraçar. Le professeur te dit, E o professor te diz, je vais juste t'embrasser Só quero et te somente donner des abraçar. points. Tu dis non, Dá ponto, je diga ne não. trahirai jamais ma race. eu não vou trair a minha raça. Tu es en train Tu entraste, de bâtir un avenir meilleur. tu estás a edificar um futuro melhor. Tu es en train Deus está d'emménager Deutéronome 28 pour toi. de colocar em prática Deuteronômio 28 para ti. Ah, ne doutez pas, regardez les États-Unis d'Amérique. Não duvide, olha os Estados Unidos da América. Une portion de la Bible concrétisée. Uma porção da Bíblia concretizada. Mais comment ça se fait? Mas por que quando está a dizer essas coisas, você ficou Obimi triste? na mokili, pourquoi? Por que saíste do mundo? Obimi na mangomba, Por que pourquoi? saíste das denominações? Ovandi apona tokende na enlèvement. Estás aqui para nós ir no rapto. Mais la parole qui est ta nature. Mas a palavra que é a tua natureza. Oza maman, ça dit que tu n'as pas le courage de prendre la décision. Que você não está aqui triste, não tendo coragem Vous de tomar avancez et decisão. avec le monde et avec la parole de Dieu. Você avança tanto com o mundo com a palavra de Deus. La vie et la mort ne peuvent jamais cohabiter. A vida e a morte não podem Vous coabitar. retardez votre sanctification. Você está a retardar a tua Vous santidade. retardez votre baptême du Estás a Saint-Esprit. retardar o teu batismo do Espírito Les Santo. prières qu'on fait pour toi n'aura pas d'effet. As orações que fazem para a favor de ti não terão efeitos. Prenez la décision. Mas tome a decisão. Dieu ne travaille jamais avec des lâches. Deus não trabalha com preguiçosos. Dieu travaille avec des courageux. Mas Deus trabalha com Là, corajosos. il y a crise, il y a No passé. tempo de crise, Mais une femme a dificuldade, télémi, prend position pour la parole de uma Dieu. mulher se coloca de pé e toma posição da palavra de Deus. Ouliwa, oulilo bayanzambe. Ou morte ou a palavra de Deus. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Levons-nous pour prier. Levantemos para orar. À toi qui as créé le ciel et la terre, A ti que criou os céus e a terra,
À toi qui n'as jamais eu de commencement ni fin de vie. a ti que nunca teve princípio nem fim de dias, À toi les premiers et les derniers. a ti o primeiro e o último, À toi l'auteur et le consommateur de notre a foi. ti o consumador de nossa fé, À toi la nuée de gloire, la colonne de a feu. ti a nuvem, a coluna de fogo, À toi qui accomplit Malachie 4 a ti aujourd'hui. cumpriu Malaquias 4 Toi hoje, l'onction qui a interprété la Bible aujourd'hui. tua Mai. unção que interpretou a Toi Bíblia hoje, l'onction qui tournait le dos dans la salle tua et utilisait le unção corps de que William virava Branham. as costas, Honneur, force, louange, gloire honra, à força, toi. louvor, a glória, Au siècle des siècles, para o século do dans le nom século, de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Qui a vu l'état de nos cœurs, Tu viste o estado de nossos qui a vu ce corações, qui s'est passé en nous, tu Seigneur, viste o que se passava em nós, Senhor, qui a vu comment nos esprits étaient embrouillés, Seigneur. tu viste como nosso espírito estava embrulhado, Senhor, Tu nous as parlé, Père. tu nos falaste, Nous Pai, te remercions pour cela. nós te agradecemos por isso, Tu nous as Pai. réprimandés, Seigneur. Tu nos repreendeste, Nous te Senhor, remercions pour cela, nós te Papa. agradecemos por isso, Tu nous as Pai. donné le fouet de ton Tu évangile. nos deste o fruto do teu Nous te evangelho, remercions, nós te Seigneur. agradecemos, Si Senhor. tu nous reproches, Seigneur, Se tu nos repreendes, c'est Senhor, puisque nous sommes tes é porque, enfants. é porque nós somos Comme teus l'a filhos. dit ton prophète, Como disse teu profeta, malgré vos hauts et vos bas, apesar de nossos altos e vous baixos, êtes quand même l'épouse de Jésus-Christ. nós somos ao menos a esposa de Nous Jesus te Cristo. remercions, Seigneur. Nós te Il agradecemos, y a Senhor. beaucoup de gens qui prient. Há muita gente Il y a que beaucoup de ora, gens qui cherchaient Dieu. há muita gente que procura Tu t'es Deus, pas révélé à ces gens-là. que não, tu não À nous contas qui a ne te pessoas. cherchions pas, Seigneur, Mas nós que não te tu es procurávamos, venu te Senhor, révéler à tu nous. vieste te revelar a À nós. nous, oh Dieu, A nós, oh qui ne Deus, prions même pas, Seigneur, que nós não orávamos mesmo, qui a Senhor. envoyé cette parole vers Tu nous. enviaste a palavra Nous te a nós. remercions, Seigneur. Nós te agradecemos, Senhor. Nous te remercions pour Nós te cela. agradecemos por isso. Nous la croyons telle qu'elle est, Nós a Papa. cremos tal como Nous ne ela é, voulons pas nous Papa. justifier. Nós não queremos nos Nous ne voulons pas justificar. l'esquiver, Nós não Seigneur. queremos nos Nous disons du fond de nos cœurs, Nós dissemos do fundo do Dieu nosso de coração. Branham, aie pitié de nous. Deus de Branham tenha Dieu piedade de de nós. Branham, pardonne-nous. Deus de Branham Dieu de perdoa-nos. Branham, Deus de fortifie-nous. Branham Dieu fortifica-nos. de Branham, viens nous en Deus aide. de Branham vem nos ajudar. Dieu de Branham, sauve-nous, Deus de Seigneur. Branham ajuda. Remets-nous dans salva-nos, notre Senhor. premier amour, Seigneur. Leva-nos nosso primeiro amor, Rends-nous la Senhor. joie du salut, Seigneur. Dê-nos a alegria Donne da encore la salvação. force de prier. Dê-nos ainda a força de Aide-nous, orar. Père Céleste, Ajude-me, Pai à Celeste, pratiquer tes a principes, praticar teus à nous princípios, humilier, a Père, nos humilhar, devant Pai, ta parole. diante de tua Peu palavra. importe les Pouco complications de importa la as complicações situation, e as situações. peu importe ton silence dans Pouco notre vie, importa teu silêncio em nossa peu vida. importe Pouco le ciel importa nuagé, os peu céus importe negros. les Pouco cieux importa obscurs, os céus obscuros. Yonzambo aura toujours na raison. O Deus tem sempre Oye, razão. Bibi oza poursuivre. Tu sabes o que estás dans a notre criar vie. em nossa vida. Mais tu n'es pas nécessairement obligé E tu não és de nous necessariamente obrigado expliquer, Seigneur. a nos explicar, Ce que Senhor. tu nous demandes, O que tu nos c'est pedes d'avoir confiance en é toi de ter confiança et em de ti. nous reposer dans ta E parole, nos Papa. repousar em tua palavra, papá. Nous avons beaucoup murmuré, Seigneur. Nós muito murmurávamos, Senhor. Nous sommes beaucoup découragés, Seigneur. Nós nos desencorajamos muito, Nous Senhor. avions lâché prise. Nós deixamos. Aujourd'hui, tu nous as parlé, Hoje Seigneur. tu nos falaste. Nous nous humilions devant ta parole. Nós nos humilhamos ante Car tua nous palavra. croyons, comme le dit la Bible, Porque nós queremos como quand David. Dieu, quand il blesse nos cœurs, Seigneur, Quando Deus quebra os nossos tu corações, frappes dans nos âmes, Seigneur, tu bates as nossas almas, tu as la Senhor. capacité de penser Tu tens a et de capacidade guérir nos vies, Seigneur. de liderar nossa Et vida, cette Senhor. parole, E essa c'est palavra comme les eaux de pluie. é como a água da Elle ne chuva. retournera jamais à toi Ela não voltará nunca sans a ti, avoir accompli l'œuvre pour sem laquelle que antes cumprir elle a a obra été pela qual envoyée. ela foi Elle a été enviada. envoyée aux jeunes filles qui sont ici, Ela foi enviada a jovens moças qui étaient devenues distraites, que estavam qui ont distraídas, commencé à que murmurer. começaram a murmurar. Mon Dieu, qu'en est-il de Meu moi? Deus, tenha piedade de Je mim. ne comprends plus rien dans ma vie. Eu não compreendo a minha Est-ce que na vida. meminga mpona ndimi message oyo? Será que levei a culpa Message por oyo batu crer baboyi nessa mensagem? nzambe. Essa mensagem que Tu tu n'es même pas reconnaissant vis-à-vis de moi. Je supporte cette preuve. Eu suporto essa C'est ton prova. propre. Esse é o pobre. Elle est destinée, Seigneur, Ele é à destinado a beaucoup de Senhor. papas qui sont ici, Há muitos papás que estão qui aqui ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de que não chômer compreendem jusque-là. porque estão ainda desempregados até À beaucoup de mamans qui sont ici, Há muitas mamães que estão aqui ils sont au dos au mur, Seigneur, estão a dormir ne comprenant rien. que não compreendem Tu ainda. nous as parlé, Seigneur. Tu nos falaste, Tu Senhor. es Dieu, tu écoutes. Tu és Deus, tu Tu ouves, parles. tu falas. Non seulement tu parles, Não somente tu tu falas, délivres aussi. tu libertas Non seulement também. tu délivres, Não somente tu tu nous libertas, donnes ta foi, tu nos toi, das tua fé, ton zèle, teu zelo, la force, a força, comme tu l'avais fait avec Élie, como Seigneur. tu disseste com Elias. C'est cette parole-ci É essa que palavra, nous venons Senhor, d'écouter. que nós acabamos Oh de ouvir. Dieu, Oh tu Deus, m'avais dit, papa, tu me disseste, alors que j'étais papá, entre la vie et la enquanto mort, estava entre a vida e a tu m'avais dit morte, que ça c'est
mon Tu église. disseste que essa é a minha Tu dois igreja. retourner Tu deves et voltar répéter les e prophètes. repetir o Et profeta. moi, je serai derrière cette Eu parole. estarei por trás desta J'ai palavra. fait ma part ce matin, Eu fiz minha Seigneur. parte essa manhã, Comme un Senhor. prophète Como répétiteur. profeta repetidor. J'ai répété ce que ton Eu prophète a repeti dit o que o teu profeta disse. dans la salle ici. Aqui na sala. Il y a des hommes sincères, Há almas des sinceras. femmes sincères Mulheres qui sinceras. avaient le cœur ouvert, Seigneur, Os corações qui ont abertos, reçu ces que paroles receberam essa palavra. telle qu'elle est. Tal qual é. Maintenant, descend Agora deixa. sur qui Circula. fortifie le cœur, Fortifica os pense, corações. guérit, Cura. donne encore la foi de Dei marcher, la papa. fé de caminhar, Oh, il papa. est deuil dans le cœur, Tira oh o Dieu. óbito no coração, Remets Senhor. la joie du salut Restitui a alegria dans da le cœur de salvação. ton peuple, No coração Seigneur. do teu povo, Senhor. Après des moments de longue prière, Depois de um momento de de consécration de jeûne, concentração, jejum, par-ci par-là, Sabine. daqui a colar, On parlait de Sabinon, Seigneur. falava de Sabinão, Comment des Senhor. mariages se suivaient, Seigneur. Como os casamentos Des gens seguiam. voyageaient, As Seigneur. pessoas viajavam, Senhor. Après ces moments de silence, Depois desse momento de silêncio, d'épuration, Seigneur, pirração, Senhor, d'épreuves, de provas, de secousses. de sacudidas. Lève-toi, Père Céleste, Levanta, Pai Celeste. que tu puisses accomplir, oh Dieu, Possa cumprir, ce Senhor, que tu m'avais promis, Père. o que tu havias me prometido, Ôte Pai. les deuils, Papa. Tira o óbito, Pai. Même une ou deux ou trois personnes 2 ou 3 pessoas qui sont à dîme à toi, Dieu, estão qui croient à ta parole, que Seigneur, creem em tua à palavra, Senhor. cause de Jésus. Em virtude de Jesus, Souffle ta grâce, sopra a tua ta graça, consolation a tua dans consolação cet endroit. nesse lugar. Que l'onction Que a qui unção accompagne ce que message acompanha essa par tous les mensagem prêchés em toda a et sua puis circuler possa ce matin circular dans cette essa salle. manhã nessa sala. Visiter des cœurs sincères Visitar os corações qui sinceros sont attachés à l'enseignement de que William se Branham, asseguraram no ensinamento au de William principe de William Branham, Branham, ao princípio de William des gens Branham. qui sont dans l'alliance, As pessoas estão Seigneur. na aliança, Vois Senhor. l'autre morceau de l'arc-en-ciel, E Père. outra porção do arco-íris, Senhor. Honore leur foi, Père Céleste. Dê honra à sua fé, Pai Merci Celeste. puisque toi, Dieu, Oyo Kaka, Papa. Obrigado por tu, Alléluia. Deus, ouve, Senhor. Merci puisque toi, Dieu, tu réponds, Père Obrigado, Deus, porque és Céleste. tu que responde. Comme Pai l'a dit Celeste. ton prophète, Como disse teu profeta, après ce moment de depois desse momento de complexité, complexidade, tu descends toujours tu desces sempre pour récompenser notre fidélité. para recompensar nossa Nous te disons fidelidade. merci pour cela, Nós temos Papa. obrigado por isso, L'homme Papa. par lui-même ne peut rien faire. O homem por si Ce nada n'est pode que ta fazer. grâce, Père Céleste, Somente tua graça, qui nous Pai aide dans des Celeste, moments très que difficiles nos ajuda em momentos difíceis d'honorer cette alliance ici. e a honrar essa aliança aqui. Merci, Père Céleste. Obrigado, Pai Nous te Celeste. disons merci, Nós te Papa. dizemos obrigado, Merci Papa. pour ton amour, Obrigado por teu amor, ta grâce, ta por tua graça, miséricorde. tua misericórdia. Merci pour l'alliance Obrigado pela inconditionnelle. aliança incondicional. Merci pour l'arc-en-ciel, oh Obrigado Dieu, pelo arco-íris, oh Deus. qui est le sang de Jésus-Christ. Dans la salle ici, Aqui na sala, il y a des gens qui ont des besoins. as pessoas estão D'autres necessitadas, sont malades. outros estão doentes, D'autres sont fatigués outros moralement, estão Seigneur. fatigados moralmente, D'autres Senhor. sont faibles Outros estão physiquement. fracos Dieu fisicamente. de William Branham, Deus de William Branham. qui avait dit à Frère Branham, Tu havias dito a William partout Branham. ce message sera Em prêché. todo sítio onde essa mensagem for Toi, pregada, tu seras là, tu Papa, estarás lá, Papa, pour le confirmer. para o confirmar. Tout celui qui a reçu cette parole, Todo aquele que receber essa comme l'a palavra, dit Frère Branham, como disse ce William n'est pas Branham, moi qui guéris, não sou eu que c'est cura, la parole qui é a guérit. palavra que cura. Père, tout celui qui a cru à Pai, cette todo parole, aquele que creu nessa palavra, s'il avait une faiblesse dans son cœur, se há uma fraqueza dans no seu son coração, corps, no seu corpo, n'importe quelle pouco maladie, importa qual a doença, comme croyant de l'agneau de gloire, como crente da nuvem da comme glória, croyant de la colonne de feu, como crente da coluna de la fogo, bengani maladie na combo na Jésus expulso Christ, essa doença em nome de et Jesus que la Cristo, bonne e santé que a boa saúde puisse revêtir son corps. possa se restituir no seu Tout celui qui corpo. se sentait faible même Aquele que se moralement, sentia fraco mesmo moralmente, comme croyant como de crente la commission des da 46, comissão de 46, Père Azwa Makasi na combo na Jésus que Christ. tenha força em nome de Tout Jesus celui qui Cristo. était démoralisé, Todo aquele que estava papa, desmoralizado, papá, à cause du serment d'Arizona, em virtude do juramento de Arizona, Azwa Makasi na combo que na tenha Jésus. força em nome de Jesus Nous Cristo. vivons les derniers moments de Nós l'histoire de ce vivemos o último monde. momento deste tempo. Nous vivons à la croisée des chemins, Seigneur. Nós vivemos no Et cruzamento do l'ange caminho est descendu pour confirmer que o la anjo Bible. desceu para confirmar a palavra. Merci, papa. Obrigado, papá. Puisse l'ange descendre Se o anjo et descer confirmer ces e messages confirmar essa dans les mensagem vies des personnes sincères qui sont na ici. vida de cada pessoa que está aqui. Nous abandonnons la semaine entre Nós tes mains. abandonamos a semana entre tuas L'église mãos. entre tes A mains. igreja entre tuas Nous abandonnons mãos. l'épouse, Abandonamos a la esposa, famille du prophète a família do et profeta Israël entre e tes mains. Israel entre tuas Bénis encore mãos. Luanda, papa. Abençoa ainda Angola. Bénis l'Angola. Abençoa Angola, Luanda. Bénis les travaux de tes enfants, Abençoa os papa. trabalhos de teu filho. Que ton nom soit loué pour Que teu cela. nome seja louvado por isso. Merci, Père. Obrigado, Pai.
Laisse que ta grâce puisse rentrer avec nous, Seigneur, Deixa que tua graça possa voltar et conosco, nous Senhor, ramener encore le dimanche. e nos trazer novamente domingo. Entre les deux dimanches, Entre os dois domingos, que cette parole que essa palavra puisse se reproduire selon son possa espèce se reproduzir segundo sua dans le espécie cœur de ton peuple. no coração do teu Au povo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Amém. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que